Olá! Já estou entrando aqui. Vamos ver quem vai entrando. Patrícia, Neuza. Vou dando um oi para vocês. Priscila, Andréia, Renata, Leila, Carla, Fernanda, Paula. Olá! Daiane. Vamos entrando. Simone, Selma, Gabi, Sara. Vamos entrando. Vão me ajudando aí a espalhar para as pessoas. Manda pelo aviãozinho aqui. Esse aviãozinho que tem bem aqui embaixo. Manda para chamar algumas pessoas. Gabi, Isadora, Amanda. Olá. Olá, pessoal. Kelly. Vamos lá. Olá, pessoal. Todo mundo entrando aí. Aline, Adriane Marcos, Jay, Sheila, Caroline, Erika. Oi, Erika. O pessoal tá entrando aí. Tô gostando de ver. Mais uma Fernanda, Bruna. Sandra, Lourenço, Paulo, Vitória, acho. Eu não sei, às vezes eu olho o nome aqui do Instagram e não sei o nome de vocês, gente, desculpa. Carla, Joyce. É isso aí. Bem-vindos, bem-vindas. Júlia. Que bom fazer essa live aqui com vocês. Que legal, gente. Eu tô entrando aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre... Eu fiz uma live essa semana. Alguns de vocês estavam lá e alguns não estavam, porque não deu pra assistir depois. Foi uma live que sumiu. Eu fiz a live e aí ela evaporou. Mas eu tava falando... Sobre o que eu tava falando? Tem alguém aqui que tava naquela live? Tava falando sobre transformarmos atmosferas. Eu tava falando sobre a gente ser a mudança que a gente quer ver. Eu tava falando que quando a gente tá fluindo na nossa identidade e da nossa identidade, nós somos capazes de transformar qualquer atmosfera, qualquer uma. Contanto que a nossa vida não esteja em pecado, a gente tem autoridade sobre as coisas do inimigo, sobre ambientes mais pesados ou coisas que sejam difíceis. E com isso, toda vez que eu faço uma live, mesmo que ela não fique gravada, quem tava na live me envia algumas perguntas ou me dá algum feedback do que vocês estão enfrentando, do que vocês estão passando. Então, uma das coisas que chegou pra mim, que eu achei muito válido, foi mais na questão prática de transformar uma atmosfera. Então eu vou dar o exemplo que uma mulher deu pra mim. Eu não menciono nomes, tá, gente? Toda vez que eu tô conversando com vocês, eu não falo quem foi, eu não dou nome de situações, mas o exemplo é verdadeiro, tá bom? Então, alguém falou assim pra mim: ai, Shayla, eu entrei num hotel, eu fui pro Rio de Janeiro com a minha família, nós entramos numa sala de hotel e eu não consegui perceber que era isso, mas o ambiente estava pesado, estava um ambiente difícil. Então eu quero simplesmente, de uma maneira bem prática, ensinar um negócio bem simples. Quando você chega num lugar assim, que vai te hospedar, num lugar que vai servir a você, mas que não é o teu lugar de... Não é teu, né? Você tá alugando ou você tá pagando um quarto de hotel, que é um aluguel de um quarto. A minha sogra, minha sogra acabou de entrar aí. Bem-vinda, Gil, Kátia. Olha lá o pessoal. Então, quando você entra num lugar, tipo um quarto de hotel, que não é
o teu lugar, geralmente, o teu lugar onde é mais confortável para você e tudo, você tem autoridade naquele lugar, se você alugou aquele lugar, claro. Mas é muito importante entrar naquele ambiente e reconhecer o que está acontecendo ali. O que eu tô dizendo com isso, gente? Liguem as anteninhas espirituais. E a gente não tem que ser super espiritual em tudo, não é isso, não é super espiritualizar, não é ficar falando em línguas em todo lugar, não é isso. É a gente colocar a nossa anteninha ligada, uma anteninha profética, uma anteninha que começa a detectar o ambiente onde a gente está e falar assim, o que será que está operando aqui? Que eu tô sentindo ou uma opressão, ou oi Heleninha, ou uma tristeza, ou meus filhos não param e estão super agitados e eles não estavam assim. Tipo assim, faz um contraste, sabe, gente? Fala, nossa, antes da gente chegar tava desse jeito, quando a gente chegou ficou assim. Às vezes, quando você chega numa casa alugada ou num quarto de hotel, ou aluga um quarto e de repente começa a brigar com o marido, com a esposa, e aquele ambiente tá carregado, ele tá trazendo algo que você não tava debaixo disso antes. Certo? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque isso é uma maneira super prática. Como que a gente vai descobrir o que tá operando ali? Primeiro, nós vamos ser sensíveis. Então, seja sensível no espírito. Pergunta pra Deus. Deus, tava tudo tranquilo. De repente, a gente veio pro quarto de hotel e tá tudo um perrengue. E tá tudo muito ruim. De repente, assim que a gente entrou aqui, começou a mudar completamente o clima. Então, esse termômetro é um termômetro que mede a temperatura das coisas no reino do espírito. É um termômetro mais profético, é um termômetro com uma pegada sensível no Espírito Santo. Quando você aprende a ir apurando esse termômetro, a ir afiando esse termômetro, você só aprende isso usando. Então, primeiro de tudo, não adianta ficar em casa esperando e tomando anotação para ver se isso acontece. A gente aprende isso usando. Termômetros proféticos a gente só aprende na prática. Alguém pode anotar para mim essa frase aí, que essa frase é uma frase boa. Termômetros proféticos a gente só aprende a usar na prática. Na prática. Você só vai medir uma temperatura espiritual usando na prática, tá certo? É que nem o termômetro para medir a temperatura da água ou de uma comida. Ele só vai funcionar na prática. Você põe o termômetro dentro de uma carne ou dentro de um doce e aí você vê ele funcionando. Senão o termômetro não serve para nada. Ele fica sentado ali, certo? A mesma coisa com os nossos termômetros espirituais. Estão me entendendo? Use. Para usar, tenha sensibilidade de quando usar. Não é para usar esse seu termômetro espiritual a qualquer momento. Mas é para ele poder estar disponível a qualquer momento. É para ele poder estar ali, pronto para ser usado, entendeu? Aquele termômetrozinho tic, espiritual que, opa, deixa eu me ligar nisso daqui. Então, voltando a falar desse quarto de hotel, que é o exemplo que eu tô dando. Chegou num quarto de hotel com a tua família, com o teu cônjuge, não tá legal? Tá um ambiente pesado, tá um clima difícil, as crianças não param de brigar, o casal não tá bem, nada dá certo, não tem travesseiro suficiente, ou não tem, esqueceu o shampoo, esqueceu a escova de dente, começa a dar muitos pontos de tensão, ou vocês começam a se sentir mal, ou pensamentos que não são teus, por exemplo, nossa, eu não tenho esses pensamentos de tristeza, pensamentos de morte, ou pensamentos de pornografia, isso não é meu. Quando você começar a perceber, começou a captar essas coisas, pega o seu termômetrozinho e vai usando isso para falar, opa, Deus, isso aqui não é meu e a temperatura desse lugar tá afetando a minha família e a minha vida. Tá certo, gente? Como a gente sabe se algo é nosso ou não? Alguém escreve aí para mim, como eu sei se algo é meu ou não? Resposta: só é meu aquilo que eu posso controlar. Então, se depois de se acalmar, tomar um copo d'água, clamar o sangue de Jesus, você não conseguiu controlar, então não é teu. Tá certo? Porque nós somos responsáveis espiritualmente e emocionalmente por controlarmos a nós mesmos. Então, se eu não consigo controlar aquilo não é meu.
tá certo? Se não é meu, eu não controlo. Mas se é meu, eu controlo. É um autocontrole, é o domínio próprio, tá certo? Porém, nós temos a autoridade espiritual de controlar ambientes espirituais, totalmente. De controlar muitas coisas, inclusive coisas na natureza. Deus nos fez assim, nós temos o mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre nós. Ele faz isso uma coisa que está disponível para nós, tá certo? Então, se eu conseguir ler um ambiente espiritual e reconhecer que aquilo não é meu, mas precisa ser abordado, a primeira coisa que eu vou precisar fazer, passo número 1, é acalmar o que é meu. Passo número 1, não deixe o que está no ambiente espiritual virar seu, se tornar seu. O inimigo vem com aquela mentirinha, viu como você tá nervosa? Viu como você é chata? Viu como você não suporta seu marido? Viu como seus filhos são terríveis? Para tudo. Descarrega isso no espírito, e eu já ensinei vocês aquele exercício de renovarmos a nossa mente. Eu lanço aos pés da cruz de Jesus a mentira que diz que o meu marido é insuportável. Eu lanço aos pés da cruz a mentira que tá falando pra mim agora que os meus filhos nunca vão aprender, que eles não são bondosos, que eles não são bons filhos. Eu desfaço agora toda a concordância que eu fiz com isso. Então, primeiro você reconhece, e rapidinho, gente, não é aquela coisa demorada, preciso de um devocional, preciso sentar, não. Rapidinho. Enquanto você vai ali num cantinho teu, ou às vezes, desculpa falar assim tão abertamente, mas pra mim é uma coisa super prática. Eu vou no banheiro fazer xixi e eu tô renovando a minha mente. Realinhando algumas coisas que eu tô precisando realinhar pra aquele momento, tá certo? Por quê, gente? Porque a vida com Deus, ela é prática e ela é ali na hora. Na hora, é uma caminhada com Jesus. Ele é teu amigo, ele fala com você, você o ouve. Vambora. Não é aquela coisa, eu preciso de um devocional pra descobrir o que tá fora do lugar. Peraí, eu tô falando sobre termômetros de ambientes. A única coisa que você precisa pra medir a temperatura ambiente é do termômetro, tá certo? Então, primeiro você se livra do que é teu. Passo 1, se livra do que é teu. Se isso aqui é meu e eu tenho controle, eu não quero mais essas mentiras. Sai fora. Segundo, aí tome autoridade no espírito. E se você tem alguém em parceria com você, por exemplo, vou te dar um exemplo. No meu casamento, o Igor é muito parceiro, muito. Ele aceita e ele entra em parceria comigo com as coisas que eu mostro pra ele. Eu sei que não é a realidade de todos os casamentos. E não se compare ao meu, não tô falando isso. Mas se você tem alguém em parceria com você, conte pra ele ou pra ela. Então eu chego pro Igor e falo: ei, amor, eu percebi que desde que a gente entrou aqui, você tá agitado, eu tô ficando mal educada, as crianças estão insuportáveis, o cara não trouxe as nossas malas, tá acontecendo tudo de errado, misericórdia. Eu tô achando que isso não é nosso. Eu tô achando que essa falta de paz e esse caos que tava aqui dentro desse quarto já tava aqui quando a gente chegou. Quando eu reflito isso com ele, muitas vezes ele fala: também tô sentindo, verdade. E aí a gente começa a orar e levanta uma intercessão, levanta um momento assim de pôr aquele quarto e aquele ambiente em ordem. E por que eu falei sobre ele e envolvê-lo? Porque se você puder, não tem que ser, tá, gente? Não me entenda mal. Se você puder envolver uma segunda pessoa, é melhor. Porque toda vez que a gente está em concordância, há um poder, há um negócio assim, é muito legal. Trabalharmos juntos uns com os outros é mais poderoso do que trabalharmos sozinhos, porque é mais prático, nos ajuda a vencer mais contra o inimigo. Vocês estão entendendo? Não quer dizer que é porque sozinho você não pode. Você pode, você tem toda a autoridade para fazer sozinho ou sozinha. Mas se você tiver alguém em parceria com você, é melhor. E tem dias que eu já peguei até meus filhos. Meu marido, eu já viajei várias vezes só com as crianças, eu sento eles tudo na cama e falo: presta atenção, tem demônio aqui dentro, tem coisa acontecendo porque tá tudo ruim. Então eu vou explicando tudo pra eles e falo: levanta a mão, começa a pôr a mão nas paredes, começa a pôr a mão nos travesseiros, vai no banheiro, nós vamos orar nesse ambiente. E vou ensinando pra eles esses princípios. Olha, vocês estavam de boa quando a gente desceu do avião. Quando chegou no quarto do hotel, vocês estão da pá virada. Não tem paz, não tá acontecendo, não tá acertando nada, vocês estão briguentos um com o outro. A mamãe também tá ficando sem paciência, o negócio tá, girando. Então eu começo a perceber, opa, tinha uma outra atmosfera nesse ambiente quando a gente chegou. E eu começo a ensinar isso pra eles. E ali mesmo, de maneira prática, gente. Não sentei criança, não comecei a falar: vamos ler a Bíblia, nada, vambora, a vida tá rolando.
E aí tome autoridade, repreenda aquele espírito. Por isso que eu falei para vocês terem autoridade de repreender um espírito que está num ambiente, vocês têm que estar com a casa em ordem. Então, se você já estava rodopiando, se você já não estava legal, se você estava uma chata, se você estava respondendo grosseiramente, se você estava mal, você precisa pôr você em ordem primeiro. Então, primeiro o que você controla, para depois o que você não controla, você ter autoridade. Estão me entendendo? Tá todo mundo comigo aqui, ó. Em inglês a gente fala, are you tracking with me? Nós estamos na mesma página. Porque isso não vai funcionar se você não cuidar do que é teu primeiro. A gente não tem autoridade sobre ambientes e outros lugares e outras realidades enquanto a gente não cuidar do que é nosso, do nosso coração e o que tá fluindo da gente, tá certo? Então isso é muito importante, tá, gente? Mantém isso como assim, top de prioridade. Pra você não tentar começar a usar os seus termômetros e eles não funcionarem. Porque não é que o seu termômetro não funciona, não é que você não aprendeu, mas é que você precisa cuidar de você primeiro. E biblicamente, o Senhor fala isso pra gente quando ele fala, ei, cuida do cisco do teu olho antes de olhar a trava do olho do outro. O mesmo é verdade, cuida de você antes de conseguir repreender alguma coisa demoníaca no reino espiritual, porque os demônios te conhecem. Tá certo? Eles sabem quando você chegou. Eles têm ciência de onde apertar para você falhar, não para você acertar. Lembre, o inimigo, ele não vai jogar contra você uma coisa que não seja explosiva, uma coisa que ele acha que não vai dar certo. Não, ele vai tramando as coisas, ele vai entrando sutilmente e ele vai fazendo questão de acertar naquele lugarzinho onde você vai cair. Ele quer que você caia na dele, ele quer que você caia no engano. Então, gente, quando nós sabemos já de precavidas, quando nós já entramos assim com isso já pré-estudado, de que essa é sempre a estratégia do inimigo, a gente começa a ficar mais espertinha. A gente começa a falar, opa, deixa eu prestar atenção aqui, opa, deixa eu cuidar ali. Estão entendendo? Estão me entendendo bem? Então, aí eu queria falar isso pra vocês, porque vocês têm a autoridade espiritual de trocar aquele ambiente, fazer uma troca e falar, Senhor, em nome de Jesus, e nós cobrimos esse lugar com o sangue de Jesus, e nós queremos entrar aqui tomando autoridade. Pai, todo espírito carnal, toda coisa contrária à tua palavra, tudo que foi feito nesse lugar de violência, de imoralidade sexual, de canais pornográficos na televisão, todas as coisas que possam ter feitas nessa cama, nessa roupa de cama. Gente, vocês nunca sabem onde vocês estão, espiritualmente falando. Então, cancela, anula as coisas que vêm mesmo do inferno e começa a clamar as coisas que são de Deus. Nessa hora, também mais uma coisa prática, na hora de clamar praticamente, conheça a palavra. Clame coisas de acordo com a Bíblia. Vai fazer muito bem para você conseguir declarar as coisas que vêm da Bíblia, que vêm da palavra de Deus. Coisas que realmente fazem estremecer, porque o inimigo conhece, sabe? O inimigo tentou Jesus com a Bíblia, então ele conhece a Bíblia, ele sabe o que está ali. Então que a gente possa falar palavras da Bíblia para realmente pôr aquele lugar em ordem, tá bom? Vini, nunca é tarde, bem-vindo, depois eu vou guardar essa live. Então, aí... O que mais que eu ia falar? Isso eu estou ensinando com relação a ambientes, não é? A nossa autoridade espiritual num ambiente. Mas isso também se trata da nossa autoridade espiritual em qualquer ambiente. Eu estava falando de um ambiente como um quarto de hotel ou um ambiente onde você alugou aquele lugar e ali você pode transformar aquele lugar, certo? Também acontece quando há uma transformação que você tem que trazer ou que você deve carregar num ambiente que não é seu ou que é a casa de alguém, por exemplo. Eu vou dar 2 dicas práticas aqui com relação à casa dos outros. Se você chegar na casa de alguém e você começar a se ofender com a pessoa, ou você não estar bem, ou você precisa ir embora, tá passando mal,
assim, você percebe que tem a ver com aquele ambiente, com aquela casa, a minha primeira recomendação para você é: perdoe aquela pessoa. Vai no banheiro, vai num cantinho, perdoa aquela pessoa por estar gerando aquele ambiente, por ser uma coisa pesada, por ser uma coisa difícil. Às vezes é a casa de algum familiar, às vezes é um lugar difícil de trabalho também. Às vezes é um lugar difícil de trabalho. Perdoe as pessoas que têm promovido essas coisas ruins nesse ambiente. E perdoa de coração, gente. Perdoa com o coração inteiro ali na coisa. Perdoa como quem quer ver aquilo e deixar passar. Deixar passar. De verdade. Esse é 1. 2. Comece a fazer declarações proféticas de ver as coisas ali diferentes. E o que eu quero dizer com isso? Em silêncio. Não vão ser... Como aquele não é o teu ambiente, você não vai sair profetizando na casa do outro, declarando coisas em voz alta no teu trabalho. Aquele não é o teu ambiente. Então seja muito respeitoso. Vai declarando ali, ó, como um agente secreto dos céus. Vai entrando e vai... Isso aqui vai mudar hoje, em nome de Jesus. Entra na cozinha... Aqui, o clima, o ambiente daqui vai mudar hoje. Em nome de Jesus, eu tô vendo, os anjos vão trazer alívio, paz, cura. Quando é um ambiente espírita, ou um chefe espírita, ou alguma coisa que tem a ver com alguém no ocultismo, mais ainda, entra ali, gente, ó, entra ali como um agente secreto dos céus. Tem uma frase que eu falei, que inclusive alguém fez uma arte pra mim, a Franci fez, que eu amo ela tá fazendo artes lindas com as minhas coisas. Que é: porque eu cheguei, o céu chegou. Não tenha dúvida disso, gente. Essa é a sua realidade na tua identidade. Quando você sabe quem você é, eu sou do meu Pai do céu. Quando eu sei quem eu sou, que eu sou filha, não sou mais escrava. Eu não sou mais serva, eu sou chamada amiga de Deus, amigos de Deus. Quando eu sei quem eu sou, eu também sei o que eu carrego. E eu sei que a hora que eu chegar num ambiente, aquele ambiente transformou porque eu cheguei. O céu chegou aqui porque eu cheguei. As realidades de Jesus são verdadeiras nesse ambiente porque eu tô nesse ambiente. Senão, gente, o que acontece é que a gente fica ou procrastinando, ou fica muito desanimado, fica abatido, começa a ficar às vezes deprimido, ou a gente fica esperando o outro. Não, quando o pastor vier aqui, quando a fulana vier orar, quando alguém puser as mãos sobre mim, aí sim. Não, gente, não. A gente precisa de Jesus, do Espírito Santo. Sabe? A palavra de Deus diz assim, no livro de Atos, capítulo 2, quando eles estavam ali unânimes em oração, veio como um vento impetuoso que desceu dos céus e os capacitou. Não foi ninguém fazendo nada por alguém. Foi tudo o Espírito Santo. Então, de novo, né, eu sempre falo sobre isso. Dons são de graça. O Espírito Santo desce sobre aqueles que estão sedentos. O Espírito Santo vem sobre aqueles que querem mais. É só isso. Não tem receitinha, não tem fulano tem que orar por mim, tem que ser Beltrano. Não, gente, eu conheço muitas amigas que foram batizadas no Espírito Santo sem ninguém orar por elas. Estavam buscando, estavam querendo, estão ali na cozinha ou estão no chuveiro. Uma senhora que eu conheço que estava secando o cabelo e ela jogou o secador, foi batizada em línguas, começou a sentir o Espírito Santo no banheiro. Gente, não tem lugar certo. Não é? Vou para a igreja procurar o Espírito Santo, é o lugar mais apropriado. Não tem isso. Não coloquem as coisas de Deus em caixinhas religiosas. Não coloquem as coisas de Deus num checklist do que, já fiz. Tá, Shayla, já fiz tudo isso, e agora? Tô achando nada de bom, tá tendo mudança nenhuma, e agora? Não é assim, gente. As coisas sobrenaturais de Jesus, elas não são uma caixinha de checklist. Aí a Daniela falou, foi batizada no chuveiro, é isso aí. E eu tô dizendo isso por quê? Porque eu tô falando isso pra vocês? Porque as coisas de Deus, elas não são religiosas. Elas são relacionais. Por isso a importância do coração. Deus não quer nem saber da nossa lista de, sei lá, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já ficou muito claro de que
não podemos estar olhando para aquilo, para os 10 mandamentos e tentando cumprir. Ninguém vai conseguir cumprir, certo? Então a gente olha para os 10 mandamentos e fala, uau, não consigo cumprir a lei. E agora? E agora o fim da lei é Cristo, tá certo? A graça supera o Éden. Então em Jesus, ele coloca sobre nós outra coisa. Ele derrama na gente capacitação que vem dele, não é de nós mesmas. Então a outra, ao mesmo tempo, tem uma coragem. A coragem da gente falar, da gente fazer, da gente ser aquilo que o Senhor nos chama para ser naquele momento. Sobre o perdão, principalmente com familiares, posso só liberar no coração ou tenho que falar com a pessoa? Não, você não tem que falar nada com a pessoa. Perdão é um trabalho interno e é um trabalho sobrenatural entre você e Deus. Você não precisa ir lá e falar, olha, fulano, eu vim aqui para você saber que eu te perdoei. Não faça isso, inclusive porque muitas pessoas nem sabem como elas te feriram. O perdão é intencional e é intenso. Essa é uma outra coisa que eu falo para todo crente. Perdão não é algo automático. Não é. Perdão é intencional e intenso. Perdão é proposital. Se você perdoou de verdade, você vai saber que você perdoou. Você vai sentir. Você vai sentir mudança, você vai sentir presença, você vai sentir leveza, você vai sentir, às vezes, calafrios ou quentura do Espírito Santo no seu corpo. Mas não necessariamente, mas você vai sentir algo mudando. Você vai sentir que o peso saiu, você vai sentir que o novo entrou, você vai sentir uma troca com Jesus, de que Ele leva o teu fardo e Ele te dá o dele, que é leve e suave, certo? Vocês estão falando coisas aqui, o que é? E quando um for mais espiritual que o outro? Sobre os lugares pesados. Ok, Lidiane, essa é uma ótima pergunta, mas deixa eu te falar uma coisa sobre mais espiritual que o outro. Isso não existe. Nenhuma pessoa é mais espiritual que a outra. Nós temos dons diferentes e percepções diferentes. Então, um consegue perceber o ambiente mais que o outro, que bom. Aquele um que consegue perceber o ambiente pode ser a pessoa que vai ministrar naquele momento. Deve ser a pessoa que vai ajudar a mudar aquela realidade. Entendeu? Tem mais coisas aqui, vocês estão falando um monte. Perdão é um processo, né, Shayla? Sim. Não só processo, perdão é uma escolha. Quando a gente escolhe perdoar, todos os dias eu escolho perdoar. Sim, Márcia, só que você vai sentir uma coisa trocada. Tipo, não é eu vou escolhendo perdoar e a coisa vai levando e aí a pessoa nunca muda e eu continuo nisso aqui. Não é esse perdão, gente. É um perdão que traz mudança pra gente. Às vezes tem lugares que a gente perdoa e a gente se distancia e a gente precisa de bons limites. E às vezes tem lugares que a gente perdoa e que a gente fala, olha, isso tá bem resolvido no meu coração, isso tá bem perdoado, mas eu sinto falta, sabe? Assim, houve um romper. E aí a gente vai deixando Jesus entrar com o que Ele tem para nos dar, com o que Ele tem para repor aquilo. E perdão é sim processos, existem camadas e camadas de perdão que o Senhor vai nos dando, dependendo do que a gente precisa, de onde a gente precisa entrar, do que a gente precisa perdoar, de qual camada a gente precisa andar. Entende? Desse jeito. Porque uma coisa que eu quero falar para vocês sobre perdão e processo é que seja bem proativo com o teu perdoar. Não fique esperando o processo um dia acontecer, não é isso. Você entra em alinhamento com isso, você é intencional de chegar lá, de falar, Jesus, quem que eu preciso perdoar? E Senhor, em que lugar o Senhor quer me levar hoje disso daqui? Sabe? Gente, eu comecei esses trabalhos de perdão na minha própria vida, eu tinha 19 anos. Eu tô com 41. Então, no seu livro tem sobre perdão? O meu livro é uma coisa interessante. Depois eu vou explicar para vocês o meu livro. Depois eu explico mais para vocês sobre o meu livro. Ele ainda não vai sair em português. Mas... Então... quando a gente perdoa...
Sim, Andréia, existem lugares onde... Porque o que eu quero explicar sobre o perdão, Andréia? Tô falando com a Andréia, essa pergunta é muito legal. O perdão e a reconstrução de confiança são duas coisas totalmente diferentes. Perdão a gente tem que dar. Perdão é bíblico, perdão é esperado de nós. Com a mesma medida que a gente perdoar, o Senhor nos perdoa. Reconstruir confiança é processo. E é processo baseado em verdades, tá certo? Não na mentira, não na punhalada, não na traição. Por quê, gente? Porque, anote isso, a moeda, tá? A correção monetária, a moeda de relacionamentos é a confiança, tá certo? A moeda que a gente usa para trocas, para entre aspas, compra e venda, para ganhar e perder, tá? A moeda de relacionamentos é a confiança. Então, quando a confiança está quebrada, quando nós nos sentimos traídos ou fomos traídos, quando uma situação séria está acontecendo, o perdão tem que rolar. Mas a reconstrução de confiança é uma opção e é um processo. A gente não vai reconfiar em todo mundo, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês bem drástico para vocês entenderem. Um estupro. Se uma menina, uma mulher foi estuprada por um cara, ela deve perdoá-lo, ela tem que perdoá-lo, senão ela fica presa naquilo. Mas ela não vai começar a frequentar a casa dele, tomar café, sair para conversar. Não deve ser um lugar relacional. Concordam? Não faz bem. Não vai ser algo de Deus para a vida dessa mulher ou dessa menina. Então, eu desculpa usar esse exemplo tão extremo, mas é que eu quero deixar bem claro. Existem lugares onde, desculpa, isso aqui rompe a confiança. Isso aqui rouba da pessoa. Ao invés de depositar algo de bem, algo dos céus, algo maravilhoso para alguém, isso está trazendo engano e está sugando dela. Então, eu tô dando esse exemplo, assim, bem radical, mas para ficar bem claro. Porque existem algumas coisas que são muito radicais, gente. Dá licença, violência doméstica, adultério. Eu não acho que adultério não deve haver perdão e reconciliação e confiança reconstruída. Pelo contrário, eu conheço muitos casos e trabalho com muitos casos onde está reconstruída a confiança. Mas é um processo. O perdão tem que acontecer e a reconstrução de confiança, bastante terapia, muito trabalho, prestação de contas, coração aberto, coração maleável, amolecido, querendo mudança dos dois. Não só de quem adulterou, mas de quem também está perdoando. Os dois com coração ensinável, os dois com maturidade em Deus, querendo se desenvolver, querendo crescer. Come on! Isso é muito importante, tá certo? E aí, se você perdoou, mas a pessoa não quer reconstruir confiança, tipo assim, não faz por merecer, não faz questão, continua traindo, continua com comportamentos escondidos, continua com coisas muito complicadas, coisas que às vezes não é traição literalmente, mas está traindo o coração, a pessoa não se importa, aquilo não está trazendo mudança. Então você precisa considerar, uau, será que eu preciso me distanciar disso daqui? Será que esse relacionamento não é para mim? Porque a partir desse momento, quando a gente perdoa, mas não é possível reconstruir confiança, aquele relacionamento é um relacionamento tóxico. Sei que essa palavra é uma palavra forte, mas os relacionamentos tóxicos, a gente precisa de afastamento. Quando um relacionamento não nos faz bem, não tem jeito, a gente tenta e só é traído, só leva pancada, só... E tem lugares e fases e épocas, seja liderado pelo Espírito Santo, tá, gente? Leva tudo que eu tô falando perante o Senhor primeiro. Não tomem decisões. Leva perante o Senhor. Mas existem lugares onde o que a gente está vivendo é difícil porque quando a gente leva para o Espírito Santo, a gente está sentindo uma inclinação diferente da que a gente está escolhendo. Percebem? Tipo assim, ai, Sheila, eu prefiro nem perguntar para Deus, porque e se ele falar para eu fazer outra coisa aqui? Exatamente, amigos e amigas. Essa é a maior intenção. A maior intenção desses exercícios é a sua obediência. É o seu coração inclinado ao coração do Pai.
Quando a gente pergunta, Abba, o que é que você vê quando você me vê? Essa frase, esteja disposto a ouvir uma resposta. Porque a hora que ele te disser, eu te vejo lindo, linda, capacitado, avançando, corajoso, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, criativo, amoroso, curador, eu te vejo impulsionando pessoas, eu te vejo cheia de vida, eu te vejo gerando vida, eu te vejo cheio de talentos, cheio de capacitações, eu te vejo viva, com alegria, não deprimida, não desse jeito caído, quebrado, eu te vejo inteira. Então, quando o Senhor nos responder, presta atenção, porque não é nem questão de você acreditar, é questão de você se alinhar. Porque o Pai está falando para você como Ele te vê. Tem que se alinhar. Tem que se alinhar. Tá certo? Eu vou usar esse... Meu pai foi assassinado quando eu tinha 16 anos. Eu não possuo ódio. Eu não sei se perdoei o assassino. E nem sabemos quem foi. Você não sabe se perdoou? Pergunta para Jesus. É só perguntar. Quando você perguntar para o Senhor, Ele vai falar com você. Jesus, eu perdoei quem matou meu pai. Eu perdoei essa pessoa que assassinou meu pai. Porque esse é um outro exemplo muito radical. Assassinato não tá certo. Matar alguém é muito errado. Levar alguém querido da gente, de uma família, é muito difícil. É uma perda muito grande. Então a gente tem que ser intencional, sim, de entrar lá, de perdoar, de falar, meu Deus. Quem sabe até mesmo precisamos perdoar a Deus. Deus, onde é que o Senhor estava quando alguém foi matar meu pai? Onde é que estava a tua mão, a tua justiça? Onde é que estavam os teus anjos? Como é que meu pai foi morto? Então, assim, e andem nisso, gente. Sejam bem sinceros na presença do Senhor. Ele quer trazer essa mudança, essa motivação, a transformação. Ele quer trazer, Ele quer fazer. Deixa eu ver o que mais que tem aqui que vocês estão falando. Então, Vini, eu vou aproveitar essa sua leva aí, porque essa música foi uma música... O Abba fala pra mim o que é que você vê quando você me vê. Ela é uma música espontânea, vai sair no Imersão 4. É uma música que a gente ouviu ali no momento, a Raquel tava ministrando. Mas é uma... A música é uma pergunta. E o mais importante não é a pergunta, mas a resposta. E aí andarmos nela. Quando o teu Abba, o teu Papai do Céu, falar pra você como Ele te vê... Gente, por favor, se levanta e ande naquilo. Não adianta nada o Senhor ficar ecoando o resto da tua vida como Ele te vê, se você não conseguir se levantar, tomar posse e andar naquilo. Se você não conseguir colocar o teu coração num lugar que você fala, isso é pra mim. Eu vou andar no que o meu Pai fala sobre mim. O arrependimento e o perdão para sermos libertos e a confiança para outro para serem curados? Não, e a confissão para outro para sermos curados. Peraí. O arrependimento e o perdão para sermos libertos e a confissão para outro para sermos curados. Sim, tipo, isso que você falou aí, Joyce, tem base bíblica para tudo isso. Isso é muito bíblico, isso é muito lindo. Se você conseguir andar no reconhecimento, arrependimento, liberando perdão, depois confessando pecados uns aos outros, para que nós sejamos libertos e curados. Isso faz bastante sentido, é bem por aí. Mas lembre-se, não tem que ser confessar para a pessoa que te feriu. Olha, hoje eu te perdoei. Não. Pode ser confessar para alguém que é teu amigo e que não tem nada a ver com aquela história. Confessar para que alguém saiba, confessar para que haja uma prestação de contas, confessar para que alguém possa estar concordando com você e ministrando para o teu coração. Entendeu? Não tem a música ainda, gente. Sorry, a música não saiu. Ela vai entrar no Imersão 4, quando o Imersão 4 sair. Na minha concepção, perdoar é o ato de dar. Dar a Deus o caso e aceitar o julgamento dele. Exato, exatamente. Perdoar é trocar. Eu não preciso de vingança nisso, não preciso me vingar. O Senhor é justo e Ele vai ser o justo juiz nisso daqui.
certo? Mas mais do que tudo, perdoar é porque a gente seja livre. Quem tá liberto quando a gente perdoa é a gente. É a gente. A mudança é em nós. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Estamos falando de novo sobre o perdão, né? Que interessante. Eu entrei para falar com vocês sobre transformação de atmosferas e a gente acabou de novo falando sobre o perdão. Porque, gente, a verdade é quase tudo na nossa vida nos leva de volta pro básico do perdão. O exercício mais básico do cristão e que a gente usa todos os dias e que a gente tem que ser muito ligado para não entrar de uma maneirinha sutil, inimigo com a falta de perdão, é o do perdão. Se você perguntar, Deus te mostra camadas novas, pessoas novas, lugares novos, pra gente ter que entrar, pra gente ter que ir mais a fundo, entendeu? Sempre. Isso sempre acontece. Alguém perguntou aqui alguma coisa, mesmo sendo irmã de sangue. Eu não sei do que se tratava essa pergunta. Desculpa, gente. Eu tenho que subir tudo aqui para conseguir acompanhar as perguntas. Eu vou responder essa pergunta da Márcia aqui, que ela falou que meu pastor falava que devemos perdoar, porém não necessariamente preciso continuar andando com aquela pessoa, certo? Então, Márcia, certo, por um tempo, ou enquanto a coisa tá doendo, enquanto você ainda tá passando por processos de luto, mas na medida do possível nós devemos sim reconstruir confiança. Um dos frutos mais lindos do perdão é a gente conseguir reatar e reconciliar de verdade, tá certo? Então eu tô dando casos extremos, existem em casos extremos que não dá para ter reconciliação. Caso de abuso, caso de manifestações demoníacas, caso de como é que chama? Vícios. É diferente. Agora, só porque eu não fui com a cara da pessoa, então a gente teve um problema, agora a gente não conversa mais e a gente é da mesma igreja. Não façam isso. Não façam isso. Passem pelo processo de luto, deixa rolar o que tem que rolar, abracem a jornada que Deus tem para vocês, mas depois abre o coração para o Senhor restaurar. Depois que vocês perdoarem várias vezes, camada por camada, abre o coração para Jesus trazer bálsamo, trazer água, trazer vinho novo em odres novos, sabe, gente? A restauração de relacionamentos, a reconciliação, o relacionamento reconciliado, ele pode ser melhor do que o relacionamento perfeitinho, sem briga, sem problema. Reconciliação é melhor do que se não tivesse acontecido um problema. Porque esse é o nosso Deus, ele restaura as coisas para um lugar melhor ainda, entendeu? Ai, meu filho Felipe entrou aqui. Oi, filho, pode vir para casa. Como sabemos, perdoamos de fato? Ok, tem alguns sinais pra gente saber disso. Eu tenho os meus 3 favoritos. O primeiro é que a ferida não tá mais aberta, sangrando, com pus, não é aquela dor toda. Fica só uma cicatrizinha, então aquele lugar não dói mais. Tá certo? Esse é um. Esse é muito simples, muito fácil da gente captar, porque se ainda tá doendo aquele mesmo lugar, volta lá, tem mais uma camada para perdoar, tem mais uma camada de luto, de dor, de tristeza, de coisa para enfrentar. O outro é a capacidade de abençoar aquela pessoa tanto, de maneira verbal, com bênçãos e bênçãos e bênçãos, de maneira prática, de maneira financeira, de maneira do teu servir, de tudo, entendeu? Também conseguir abençoar a vida daquela pessoa que te feriu e que errou com você, sabe? E o outro tem uma terceira coisa que eu sempre falo, que é... agora eu não tô lembrando. Desculpa, gente. É isso aí, devagarzinho vai reconstruindo, né? Confiança. Ela tá falando aqui de reconstruir confiança com o sogro e com o marido, depois de histórias de mentira e inveja. E, gente, mentira e inveja são pecados, são demônios, são entidades demoníacas contra a nossa vida, são coisas que se levantam contra nós, sabe?
Então, o passo número 3 de a gente saber se a gente perdoou é que a gente se sente leve. A gente se sente em paz, a gente sente uma mudança em nós. A gente não mais se sente escravo daquela história, a gente para de contar aquela história, a gente para de reviver aquilo. O Senhor realmente nos dá as verdades dele e começa a traçar um novo caminho para nós, uma nova memória para nós, um novo recomeço para nós, tá certo? Então essas 3 coisas são caminhos muito poderosos da gente perceber se a gente verdadeiramente perdoou. Alguém tem mais alguma coisa que quer comentar ou perguntar? Então, é isso aí, né? Como é o seu nome? Liege? Liege, acho. Anota aí essas 3 coisas que eu respondi pra você, que elas podem ser uma ajuda bem prática. Pra você conseguir ver. Precisamos conseguir conviver com quem perdoamos. Precisamos conviver. Então, Ludmila, eu respondi essa pergunta agora há pouco. Como eu vou responder dessa vez? Vamos ver. Biblicamente, precisamos. Porém, existem perdões e existem reconstrução de confiança. Então, são 2 coisas muito distintas. A gente perdoa as ofensas, a gente perdoa aqueles que nos ferem, nos magoam, e aí a gente às vezes precisa de um distanciamento por um período. Pode acontecer. Emocionalmente isso é muito comum. Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta é ótima. Shaila, fiz o exercício e pedi perdão, mas senti que a pessoa não perdoou. O que eu faço? Nada. A resposta é nada. Mas, gente, tem uma coisa com tempo. Tempo de Deus para falar com as pessoas. Tempo de Deus para falar para alguém, pedir perdão a alguém, sentir realmente um renovo, sentir que uma coisa tá liberada no Espírito Santo. Estão entendendo? Sentir que há uma mudança total, radical. É muito necessário, gente. Deixa eu falar sobre isso. Você ir pra alguém pedir perdão. Quando você ainda tá no luto, não é hora de ir pedir perdão. Tô falando só de uma coisa prática. Então, se a pessoa ainda tá no luto, ou se você ainda tá no luto, se é uma coisa muito recente, gente, dê tempo ao tempo, tem tempo pra tudo, sabe? Aí tem gente que fala, mas se a pessoa morrer enquanto tá assim, mal resolvido, ou desse jeito, gente, isso tá fora do seu controle. Mas o que tá no teu controle é respeitar o espaço do luto do outro, da tristeza do outro, do que você realmente causou, entendeu? Não temos que necessariamente falar com a pessoa cara a cara, a gente pode escrever uma carta, a gente pode ser amoroso, a gente pode dar frutos diferentes e devagarzinho fazer pequenas coisas que reconstruam a confiança, conforme a pessoa também vai nos permitindo, vai deixando a gente chegar mais perto, andar mais levemente. São sinais, entende, gente, de progresso, da gente ir acertando. Falta de perdão dos pais pode influenciar a vida dos filhos? Claro, e muito, e muito. Pais não cristãos e pais cristãos. Porque o cristão também tem muita falta de perdão. Os pais cristãos também, que não perdoam um tio, uma tia, influencia direto a vida dos filhos. Isso acontece muito. Fala sobre inveja e mentira, que são entidades malignas. Shaila, posso pedir perdão pelo meu pai? Foi um assassino por dinheiro. Claro, mas é claro. Gente, a gente pode pedir perdão
no lugar de muitas pessoas. Aliás, esse é um exercício muito poderoso. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já lavei os pés de pessoas pedindo perdão em lugar de uma outra pessoa, ou em lugar de um líder, ou em lugar de um pai ou de uma mãe. É muito poderoso você se colocar no lugar de tal pessoa que causou a ofensa. Especialmente se a pessoa não está mais viva, porque aí a pessoa que está perdoando tem alguém ali para olhar e para interagir. Ou se a pessoa não tem nenhum tipo de ligação com você. Pode pedir perdão pelos filhos? Como assim, Daniela? Pedir perdão pelos filhos? Pelos teus filhos? Pode, claro, mas tipo assim, o melhor são os teus filhos reconhecerem, terem a capacitação de pedir perdão e ir atrás dessas coisas, né? Então, Cadre, falando do teu esposo que trabalha numa atmosfera difícil aí, ele precisa aprender a transformar essa atmosfera, a ser um portador de céu na terra, a ser uma pessoa que sabe quem ele é, para trabalhar com essas pessoas que estão trazendo tanta opressão, um ambiente tão difícil. Ele precisa ser renovado em Jesus e na palavra em todo momento. Ele precisa estar envolvido nisso porque Deus o chamou. Então, quem Deus chama, ele equipa, ele prepara. Deus não chama a gente sem querer ou por acaso. É tudo bem intencional. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. É isso aí, gente. Bom, que bom que deu pra eu interagir aqui com vocês, responder algumas perguntas e falar um pouquinho disso. Eu vou lançar essa live lá no YouTube para vocês poderem depois receberem com mais detalhes, quem tá escrevendo, quem tá estudando. Vai ser bem legal. E eu sei também que o Senhor vai ativar coisas novas em vocês, trazer camadas novas do que o que a gente passou aqui somente, tá bom? Quero orar por vocês antes da gente ir. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu essa live, que vai assistir depois, que anotou coisas, que vai anotar depois, que vai crescer, que vai estudar com essa live. Pai, eu te agradeço pela vida dessas pessoas que têm sido transformadas, moldadas, amadas pelo Senhor. Tiago. Senhor, eu abençoo cada um aqui, o Tiago, todo mundo que entrou aqui. Te agradeço pelo seu amor. E eu peço que o Senhor faça muito mais do que a gente pode pedir ou imaginar e leve muito mais longe do que o que a gente pode levar só com palavras e só com exercícios e com dicas práticas, mas, Senhor, muito mais o teu Espírito, que vem para cada coração, que vem sondar cada um, que vem trazendo aquele alento e aquela atenção do Pai, que é uma atenção um a um. Obrigada, Deus, o Senhor cuida de nós como se nós fôssemos filhos únicos o tempo todo. E isso é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é isso aí. Eu vou postar aqui mais uma vez, vou deixar rodando aqui o exercício do perdão. E não se esqueçam que ele também está disponível na website das Mães que Oram, tá bom? Mas eu vou postar aqui o exercício do perdão, assim que vocês rodarem aqui meus stories, aparece para quem estiver se sentindo inspirado depois dessa live de entrar em lugares mais profundos com o perdão, tá bom? Hoje à noite tem live do DT, lá no canal do YouTube do DT com a Ana Paula Valadão, e é muito legal. Só lembrando vocês de entrarem lá e darem apoio, porque aquela live vai levantar uma grana bem legal para países de terceiro mundo que estão sofrendo muito, especialmente na África, na Angola. Estão sofrendo bastante com o Covid-19 e sofrendo também com
as quedas econômicas que aconteceram no mundo todo, não é? Eu sei que todos nós podemos contribuir, podemos fazer alguma coisa. Além de ser uma noite muito gostosa de adoração, a Ana vai ali nos conduzir, tá bom? Beijo para todos, Deus abençoe vocês, guarde o coração, dê muito sucesso para que isso possa ir caminhando e progredindo. Tchau, queridos.